Olá, alunos da professora Tina, tudo bem com vocês? Eu sou o Robson, eu acho que vocês devem se lembrar de mim. Eu gravei um vídeo em que eu falei sobre prismas, pirâmides, né? E agora eu estou voltando para falar com vocês sobre um novo assunto, um assunto que a professora Tina começou a passar para vocês agora, né? E esse assunto são as frações, tá bom? Mas antes de falar só sobre as frações, pessoal, vamos pensar um pouquinho, né? Eu quero que vocês pensem nos números que vocês aprenderam até agora, certo? Eu coloquei aqui, na próxima imagem, claro, vocês já devem conhecer muito esses números, né? Mas eu não sei se vocês sabem que a gente dá um nome para esses números que nós já conhecemos. Eles são chamados de números naturais, tá bom? Então, nós chamamos de números naturais esses números que nós geralmente usamos para contar coisas, para numerar coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai, tá bom? Esses são os números que nós começamos a conhecer desde quando bebês, né? Desde crianças, tá bom? Como eu falei, esses números naturais, os números naturais, são usados para contar coisas. Eu coloquei aqui algumas imagens só para lembrar para vocês, né? A gente pode contar muita coisa, de tudo quanto é tipo, né? 3 maçãs, 5 estrelas, 2 pássaros, 3 clipes. Então eu coloquei aqui vários exemplos de coisas, né, que a gente pode contar e que a gente consegue usar os números naturais para expressar essas quantidades, né? Mas agora, vamos pensar um pouquinho aqui nessa imagem, né? Eu estou perguntando quantas maçãs tem aqui. Será que 3 maçãs? Bom, dá para a gente ver que não, né? Será que temos 2 maçãs? Claro que não também, né? Eu estou vendo aqui 2 maçãs mais um pedaço de maçã. Então, será que é isso? 2 maçãs e um pedaço de maçã? Né? Então, o que eu quero mostrar com isso para vocês? Agora, nós precisamos aprender novos números para expressar quantidades que não são inteiras. Como nessa imagem que eu acabei de mostrar para vocês, nós não temos ali uma maçã inteira. Temos 2 maçãs inteiras e temos mais um pedaço de maçã. Então, agora a gente vai aprender a como expressar essas quantidades que têm pedaços, né? Pedaços de coisas, partes. Então, para isso que a gente está conhecendo as frações, tá bom? Pessoal, o que pode ajudar muito a gente quando a gente está aprendendo aí um conteúdo novo em matemática? Muitas vezes o nome da coisa, né, já pode nos dizer, já pode nos dar bastante informação sobre o que é aquilo. A gente pode, por exemplo, pesquisar num dicionário, né, e ver o que significa, o que é aquilo. E eu coloquei aqui para vocês verem o significado dado pelo dicionário para a palavra fração. Eu consultei um dicionário, né, na internet, consultei o dicionário Michaelis, e daí, lá eu encontrei essas definições para a palavra fração. Vamos ver quais são. Fração. Ação de dividir algo em partes, divisão. Parte ou partes de um todo, parte, pedaço, porção. O terceiro significado aqui, ele especificamente colocou aqui a sigla MAT, M-A-T, que é de matemática, né?
Então ele está dando aqui uma definição que é usada na matemática para a palavra fração. O que seria isso? Número que exprime uma ou várias das partes menores em que se dividiu uma unidade ou um inteiro. Então, o que vem a ser as frações? As frações são números, né, que nós utilizamos para falar de partes de algo que era inteiro, né, e que foi dividido. Parte de uma maçã, parte de um bolo, né? Assim, várias coisas no dia a dia com que a gente lida, a gente às vezes não tem, a gente não lida com aquela unidade completa. A gente lida com uma parte, né? Por exemplo, às vezes você pode ir no mercado e não comprar uma melancia inteira, né? Você pode comprar metade de uma melancia, né? E por aí vai. Então, pessoal, eu coloquei aqui mais alguns exemplos para vocês verem agora sobre coisas que no nosso dia a dia a gente lida com as partes e nem sempre com a coisa inteira, né? Por exemplo, aqui temos um bolo de onde foi tirado um pedaço, né? Então, a gente poderia pensar em algum momento em contar, né? A gente poderia ter a necessidade de contar quantos pedaços foram retirados desse bolo, por exemplo. Tá? Aqui eu tenho 4 pedacinhos de um outro bolo, tá bom? Aqui temos uma barra de chocolate, em que alguém partiu essa barra em vários pedaços, temos vários quadradinhos de chocolates aqui, tá bom? E um exemplo que a gente vê todo dia também é na hora que a gente reparte uma fruta, né? Eu coloquei aqui para vocês verem uma laranja e uma metade de laranja, tá bom? Então aqui nós temos uma laranja inteira e uma metade, tá bom? Bom, agora sim vamos conhecer as frações, como que a gente escreve esses números, tá bom? Pensando na metade de uma laranja, tá bom? A fração, pessoal, ela é escrita assim, dessa forma. Tem um número de cima, a barrinha, e o número de baixo, tá bom? O número de cima, ele indica a quantidade de partes que eu tenho dessa coisa, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho uma metade da laranja, né? Então eu tenho apenas uma parte dessa laranja, por isso que aqui em cima vai o número 1. E o número de baixo, ele indica o número de partes em que a laranja foi dividida. Essa laranja eu a parti no meio, então ela foi dividida em 2 partes, e eu peguei apenas uma parte dessa laranja. Então, para expressar essa quantidade que eu tenho, eu uso a fração, eu vou colocar aqui o nome para vocês, eu uso a fração 1/2. É assim que a gente lê, 1/2, tá bom? Ou simplesmente aqui, metade, tá bom? Agora, pessoal, para não falar só de comida, né, eu coloquei uma figura geométrica aqui para vocês terem mais um exemplo de uso de frações, tá bom? Essa daqui, essa figura é um pentágono, vocês já devem conhecer aí várias figuras geométricas, tá? O pentágono é essa figura aqui que tem 5 lados, tá? 1, 2, 3, 4, 5 lados, tá bom? Esse pentágono, ele foi dividido em 5 partes iguais também, tá? Cada partezinha aqui é um triângulo, né? Agora, o que eu quero expressar aqui? Qual quantidade eu quero expressar? Eu quero... vou pintar aqui 2 partes desse pentágono, né?
na cor verde. Pintei duas partes com a cor verde, tá bom? Eu quero colocar, expressar numa fração, qual a quantidade de partes que foram pintadas na cor verde. Como que a gente faz isso? Novamente, mostrando para vocês. O primeiro número, o número de cima, ele indica a quantidade de partes que eu selecionei, ou que eu peguei. Nesse caso, é a quantidade de partes que estão na cor verde. Bom, o número de baixo, ele sempre representa o número de partes em que a coisa foi dividida. Nesse caso, essa figura, ela foi dividida em 5 partes iguais. Então, é essa fração que nós usamos, né, para expressar essa quantidade. É a fração 2/5. É assim que a gente lê. 2/5. Vamos para mais um exemplo. Agora aqui, pessoal, temos uma pizza, né? E foi destacado um pedaço dessa pizza. Eu quero expressar em fração quanto representa essa quantidade, esse pedaço dessa pizza. Para isso, eu preciso saber antes em quantas partes foi dividida essa pizza. Eu vou colocar aqui para vocês. Agora podemos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pizza foi dividida em 8 partes iguais. Tá bom? Dessas 8 partes, eu peguei uma única parte. Tá bom? Uma única parte foi destacada. Como que fica a infração? Aqui nós temos o número de cima, indicando a quantidade de pedaços que eu retirei, que foi 1, e o número de baixo, indicando o número de partes em que a pizza inteira foi dividida. Ela foi dividida em 8 partes. Então, é essa a fração que representa essa quantidade. Tá bom? Vamos ver como que a gente lê. A gente lê como 1/8. 1/8. Tá bom? Agora, um último exemplo, pessoal. Eu coloquei aqui uma imagem de um tablete de chocolate. Tá bom? Esse tablete de chocolate, vocês podem ver, ele está dividido aqui em vários quadradinhos de chocolate. Né? Então, eu vou destacar uma parte dele, para a gente poder ver que fração que corresponde. Tá? Pronto. Eu tenho aqui essa parte destacada. Qual a fração que eu uso para expressar essa quantidade que foi destacada? Esses 2 quadradinhos aqui, ó, de chocolate. Tá? Vamos lá. O número de cima, ele indica a quantidade de partes que eu destaquei, que eu tomei. Foram 2 quadradinhos. Então, 2 quadradinhos. O número de baixo, ele sempre indica o total de partes. Em quantas partes o meu inteiro, o meu tablete de chocolate foi dividido. Né? Ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedacinhos. Tá bom? Então, embaixo fica o número 9, indicando o número de partes em que o tablete foi dividido. Então, essa fração é a fração 2/9, certo? É assim que a gente lê, 2/9. De um tablete de chocolate que foi dividido em 9 partes, eu retirei 2 partes. Tá bom? Agora, pessoal, eu vou deixar para vocês esse pequeno exercício, tá bom?
que é para vocês descobrirem qual é a fração que deve ser colocada aqui para representar uma quantidade deste círculo, tá bom? Que está na cor preta. E qual é a quantidade que foi pintada na cor roxa, tá bom? Depois vocês passam aí para a professora Tina a resposta de vocês, ela pode passar para a gente. Se vocês tiverem dúvidas, contem para a professora Tina também, ela passa para mim, passa para o estagiário Otávio, o estagiário Lucas, a estagiária Isabelle, que a gente vai ajudar vocês, tá bom? A gente ainda vai fazer mais um vídeo falando sobre esse assunto, para que vocês conheçam um pouco mais sobre frações, que as frações elas são muito importantes, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo vídeo.